Número 15. O país com os apelidos mais bonitos do mundo. Quando as pessoas falam sobre países, geralmente mencionam fatos, população, economia ou geografia. Mas o Sri Lanka é diferente. Esta nação insular não tem apenas uma identidade, tem muitas. E cada uma conta uma história tão rica, tão poética, que parece que você está entrando em um mundo completamente diferente toda vez que ouve seu nome. Bem-vindo ao Sri Lanka, um lugar tão único, tão hipnotizante, que ao longo dos séculos, viajantes, comerciantes e exploradores não conseguiram concordar com apenas um nome. Em vez disso, deram a ele alguns dos apelidos mais bonitos e significativos da Terra. Um dos nomes mais famosos é a Pérola do Oceano Índico. E no momento em que você vê esta ilha de cima, entende o porquê. Situado graciosamente nas águas azul profundo do Oceano Índico, o Sri Lanka brilha como uma joia perfeitamente colocada. Suas praias douradas envolvem a costa como um colar brilhante, enquanto florestas verdes exuberantes e montanhas enevoadas se erguem do seu coração. Este apelido não é apenas poético, é uma descrição visual perfeita. Mas isso é apenas o começo. Muito antes de existirem mapas modernos, viajantes e comerciantes antigos já eram fascinados por esta ilha. Comerciantes árabes, que navegavam pelo oceano em busca de especiarias e tesouros, a chamavam de Serendib. Este nome mais tarde inspirou a palavra serendipidade, que significa uma descoberta agradável e inesperada. E, honestamente, é exatamente assim que o Sri Lanka se sente. Cada canto deste país surpreende você. Seja uma cachoeira escondida, uma vila tranquila ou um pôr do sol deslumbrante sobre o oceano. Então veio outro nome lendário, Taprobana. Este era o nome usado pelos gregos antigos, incluindo o famoso geógrafo Ptolomeu. Para eles, o Sri Lanka era uma terra distante e misteriosa, cheia de vida selvagem exótica, gemas raras, beleza natural infinita. Mesmo naquela época, era visto como um lugar de maravilhas, quase mítico em sua reputação. Mais tarde, durante os tempos coloniais, a ilha ficou conhecida como Ceilão. Este nome, introduzido pelos portugueses e depois usado pelos britânicos, permaneceu por séculos. Até hoje, você ainda ouve em produtos como o mundialmente famoso chá de Ceilão, um símbolo da rica herança agrícola do país e sua influência global. Mas talvez o apelido mais espiritual de todos seja a Terra do Dharma. O Sri Lanka tem sido um bastião do budismo por mais de 2000 anos. Templos antigos, relíquias sagradas, mosteiros pacíficos estão espalhados pela ilha, dando-lhe uma atmosfera profundamente espiritual. Lugares como o Templo do Dente não são apenas atrações turísticas, são símbolos vivos de fé, história e devoção. E há ainda outro nome que parece quase mágico, a Ilha de Mil Tesouros. Desde pedras preciosas escondidas sob a terra até terras férteis que produzem especiarias como canela e cardamomo, o Sri Lanka sempre foi uma terra de riqueza. Esta é uma das razões pelas quais atraiu comerciantes de todo o mundo por séculos. Mas aqui está o que torna todos esses apelidos realmente especiais. Eles não são apenas nomes dados por estrangeiros. Eles refletem experiências reais, emoções reais, beleza real. Porque quando você viaja pelo Sri Lanka, começa a entender que nenhum nome único pode capturá-lo completamente. Na costa sul, você encontrará praias infinitas onde o tempo desacelera. Nas terras altas centrais, lugares como ela oferecem vistas deslumbrantes de plantações de chá ondulante e colinas cobertas de névoa. Ao norte, cidades antigas como Anuradhapura contam histórias de reinos poderosos, civilizações avançadas que existiram milhares de anos atrás. Cada região parece um mundo diferente, e cada uma poderia merecer seu próprio apelido. E essa é a verdadeira razão pela qual o Sri Lanka tem tantos nomes bonitos. Não é apenas um lugar. São muitos lugares, muitas culturas, muitas histórias, tudo reunido em uma pequena ilha. Uma terra onde natureza, espiritualidade, história e beleza se unem de uma forma que parece quase real. Então, seja você chamando de Pérola do Oceano Índico, Serendib, Taprobana ou simplesmente Sri Lanka, uma coisa é certa. Cada nome que você ouve é apenas outra maneira de tentar descrever algo que é verdadeiramente indescritível. Número 10. Choques culturais que deixam turistas surpreendidos. O Sri Lanka é um daqueles lugares que parecem familiares à primeira vista, mas quanto mais você se aprofunda, mais ele te surpreende.
Os turistas chegam esperando uma simples escapada tropical, praias, coqueiros e comida barata. Mas o que realmente experimentam é algo muito mais intenso, mais complexo, às vezes completamente chocante. O primeiro choque cultural acontece quase imediatamente: a incrível cordialidade das pessoas. Em muitos países, estranhos mantêm distância, mas aqui, no Sri Lanka, as pessoas frequentemente te cumprimentam como se te conhecessem há anos. Os moradores podem sorrir para você na rua, iniciar conversas do nada ou até mesmo convidá-lo para suas casas para tomar chá. Para muitos viajantes, esse nível de abertura parece quase real. É acolhedor, mas também surpreendente, especialmente se você não está acostumado a uma hospitalidade tão genuína. Depois vem o ritmo de vida. Tudo se move mais devagar aqui, e isso pode ser um choque. Em cidades ocidentais movimentadas, tempo é dinheiro e tudo funciona com horários rigorosos. Mas no Sri Lanka, a vida flui de forma diferente. Os ônibus podem não chegar exatamente na hora, as refeições são feitas para serem apreciadas lentamente, e as pessoas não têm pressa, a menos que realmente precisem. No início, isso pode ser frustrante, mas, eventualmente, muitos viajantes começam a apreciar esse ritmo de vida mais calmo e relaxado. A comida é outro grande choque cultural, e não apenas por causa dos sabores. A culinária do Sri Lanka é intensa, picante e inesquecível. Pratos como arroz com curry são servidos quase em todos os lugares, mas não são nada parecidos com o que muitos turistas esperam. Um único prato pode incluir vários curries, sambóis picantes e sabores intensos que atingem você de uma só vez. Para alguém que não está acostumado com comida picante, isso pode ser avassalador. E aqui está o detalhe: os moradores costumam comer com as mãos, não com utensílios. Para muitos visitantes, tentar isso pela primeira vez parece estranho, mas rapidamente se torna parte da experiência. Outro choque inesperado é a profunda atmosfera espiritual que existe em todos os lugares. O Sri Lanka é um país onde a religião não é apenas praticada, ela é vivida diariamente. Templos, santuários e símbolos religiosos aparecem em quase todas as ruas. Você ouvirá cânticos ecoando de templos budistas, verá oferendas colocadas sob árvores sagradas e observará pessoas fazendo pausas no meio do dia para rezar. Visitar lugares como o Templo do Dente pode ser uma experiência poderosa, mas também vem com regras rígidas. Cobrir os ombros, tirar os sapatos e demonstrar profundo respeito o tempo todo. Para turistas não familiarizados com esses costumes, pode parecer intenso e às vezes intimidador. O transporte público é outra experiência que deixa os visitantes impressionados. Trens e ônibus costumam estar lotados, muito mais lotados do que muitos viajantes estão acostumados. Não é incomum ver pessoas penduradas nas portas dos trens, especialmente nas famosas rotas pelas colinas próximas a ela. Embora possa parecer caótico, para os moradores é completamente normal. Para os turistas, no entanto, pode ser ao mesmo tempo emocionante e um pouco esmagador. Depois, ao conceito de espaço pessoal, ou melhor, a falta dele. Em muitas partes do Sri Lanka, especialmente em mercados ou transporte público, as pessoas ficam muito próximas umas das outras. Isso não é considerado rude, é apenas parte da vida cotidiana. Para visitantes de culturas onde o espaço pessoal é importante, isso pode parecer desconfortável no início, mas, com o tempo, torna-se apenas mais uma parte da experiência. Uma das surpresas mais impressionantes para muitos turistas é o quão acessível é a vida aqui. Você pode comer refeições completas, viajar entre cidades e até se hospedar em belas pousadas por uma fração do custo em comparação com muitos outros países. Lugares como Colombo oferecem uma mistura de vida moderna e tradicional a preços que parecem quase inacreditáveis. Mas com essa acessibilidade vem uma realização. O que parece barato para os visitantes, na verdade, parte da sobrevivência cotidiana para os moradores. Esse contraste pode abrir os olhos. Outra surpresa cultural é a modéstia na forma de se vestir e no comportamento, especialmente fora das áreas turísticas. Enquanto cidades de praia podem parecer relaxadas, em muitas partes do país, vestir-se de forma modesta é esperado. Roupas reveladoras podem atrair atenção ou até serem vistas como desrespeitosas. Isso é particularmente importante ao visitar locais religiosos, onde seguir códigos de vestimenta não é opcional. E então há a vida selvagem, não em zoológicos, mas no cotidiano.
macacos subindo em telhados, cães de rua caminhando tranquilamente pelas ruas e até elefantes atravessando estradas em áreas rurais. Para muitos turistas, ver animais tão próximos da vida humana é ao mesmo tempo emocionante e chocante. É um lembrete de que a natureza e a vida diária estão profundamente conectadas aqui. Finalmente, um dos maiores choques culturais é a conexão emocional que as pessoas têm com suas tradições. Seja em festivais, comida, religião ou vida familiar, tudo parece profundamente enraizado e significativo. Este não é um lugar onde as tradições estão desaparecendo. Elas estão vivas, fortes e visíveis em todos os lugares. O Sri Lanka não apenas mostra um novo lugar, ele desafia a maneira como você vê o mundo. Cada rua, cada interação e cada experiência traz algo inesperado. E para muitos viajantes, esses choques culturais não são apenas surpresas, eles se tornam a parte mais inesquecível da jornada. Número 5. A terra budista mais sagrada do mundo. O Sri Lanka não é apenas uma ilha tropical cheia de praias e coqueiros, é um dos lugares mais espiritualmente poderosos da Terra. Por milhares de anos, essa pequena ilha tem sido um centro de profunda devoção religiosa, rituais antigos, tradições sagradas que continuam a mudar a vida cotidiana. Quando você entra no Sri Lanka, não está apenas entrando em um país, está entrando em um mundo espiritual vivo onde história, crença e cultura se misturam de uma maneira verdadeiramente hipnotizante. No coração dessa identidade espiritual está o budismo. O Sri Lanka é considerado uma das nações budistas mais importantes do mundo, com quase 70% de sua população seguindo os ensinamentos de Gautama Buda. Mas o que torna o Sri Lanka realmente especial não é apenas o número de fiéis, é a profunda conexão que o país tem com a história mais sagrada do budismo. De acordo com crônicas antigas, o budismo foi introduzido no Sri Lanka no século III a.C. por Mahinda, filho do grande imperador indiano Ashoka. Sua missão mudou a ilha para sempre. A partir daquele momento, o Sri Lanka tornou-se um santuário para os ensinamentos budistas, preservando tradições e escrituras que foram perdidas em muitas outras partes do mundo. Um dos lugares mais sagrados de toda a ilha é o lendário Templo da Relíquia do Dente Sagrado, localizado na cidade montanhosa de Kandy. Dentro deste templo encontra-se o que se acredita ser um dente real do próprio Buda. Esta relíquia não é apenas um artefato religioso, é considerada um dos objetos mais importantes de todo o budismo. Por séculos, acreditava-se que quem possuísse essa relíquia tinha o direito de governar o país. Ainda hoje, milhares de peregrinos e viajantes visitam este templo diariamente, trazendo flores, acendendo incenso e oferecendo orações em completo silêncio e respeito. Ao caminhar pelo templo, a atmosfera parece quase real. O som dos tambores ecoa suavemente pelos corredores. Monges vestidos com mantos laranja movem-se pacificamente entre a multidão, e o aroma de incenso enche o ar. Não é apenas um lugar que você visita, é algo que você sente profundamente. Outro local sagrado extraordinário é Sri Maha Bodhi em Anuradhapura. Esta não é apenas uma árvore qualquer. Acredita-se que tenha crescido a partir de um ramo da árvore Bodhi original na Índia, sob a qual o Buda alcançou a iluminação. O que a torna ainda mais incrível é que é uma das árvores documentadas continuamente mais antigas do mundo, protegida e venerada por mais de 2000 anos. Imagine estar diante de algo que está vivo desde os tempos antigos, algo que testemunhou impérios surgirem e caírem. Peregrinos viajam de todas as partes do país, às vezes caminhando por dias, apenas para sentar sob seus ramos, meditar e se conectar com algo maior do que eles mesmos. É um poderoso lembrete de quão profundamente a espiritualidade está enraizada na vida do Sri Lanka. E então a icônica Sigiriya, elevando-se dramaticamente da selva. Embora muitas pessoas a vejam como uma fortaleza histórica, ela também possui significado espiritual. Cavernas próximas e locais antigos foram usados por monges budistas para meditação muito antes de a rocha se tornar um palácio real. Toda a região parece um lugar congelado no tempo, onde natureza e espiritualidade existem em perfeita harmonia. O Sri Lanka também abriga inúmeros mosteiros e templos escondidos em florestas, montanhas e vilarejos. Em muitos desses lugares, monges vivem vidas simples, acordando antes do nascer do sol, meditando por horas seguindo uma disciplina espiritual rigorosa. Para os visitantes, é uma experiência reveladora.
Você começa a entender um modo de vida completamente diferente, um que não é focado em dinheiro ou sucesso moderno, mas em paz, atenção plena e felicidade interior. Os festivais no Sri Lanka dão vida a essa cultura espiritual da forma mais vibrante possível. Um dos mais espetaculares é o Exala Peraera, realizado todos os anos em Kandy. Este não é apenas um festival, é uma grande celebração de fé. Elefantes enormes, lindamente decorados com luzes e ornamentos, caminham pelas ruas em uma procissão majestosa. Dançarinos tradicionais, artistas do fogo e percussionistas criam uma atmosfera inesquecível que parece quase mágica. No centro de tudo está a relíquia do dente sagrado, simbolicamente transportada pela cidade em um cofre dourado. Para muitos moradores, participar deste festival não é apenas entretenimento, é um dever espiritual e um momento de profundo orgulho. O que realmente torna o Sri Lanka único é como a religião está perfeitamente integrada à vida diária. Você verá pessoas passando por templos a caminho do trabalho, oferecendo flores pela manhã ou acendendo lamparinas de óleo à noite. Mesmo em cidades movimentadas, momentos de paz e reflexão nunca estão longe. Em áreas rurais, a espiritualidade torna-se ainda mais visível. Pequenos santuários à beira da estrada, mosteiros tranquilos e ruínas antigas lembram você que esta terra é sagrada há séculos. Não é algo criado para turistas, é real, puro e profundamente autêntico. Para os viajantes, o Sri Lanka oferece mais do que belas paisagens, oferece a chance de experimentar algo significativo. Seja você religioso ou não, visitar esses lugares sagrados deixa uma impressão duradoura. Faz você desacelerar, observar e pensar de maneira diferente sobre a vida. Porque no Sri Lanka, a espiritualidade não está escondida dentro dos templos, ela está em todos os lugares. Número 3. Tabus que podem te levar à prisão. Quando você entra no Sri Lanka, tudo parece calmo, acolhedor e quase paradisíaco. Mas sob essa superfície tranquila, existem limites culturais, legais e rigorosos que muitos estrangeiros não percebem, e ultrapassá-los pode levar a consequências sérias, até mesmo a prisão. Isso não se trata apenas de leis, trata-se de tradições profundamente enraizadas, religião e respeito. E se você não as entender, um simples eu pode se transformar em uma situação que muda toda a sua vida. Um dos temas mais sensíveis no Sri Lanka gira em torno da religião, especialmente o budismo. A maior parte da população segue o budismo, e não é apenas um sistema de crenças, é um modo de vida. Desrespeitar símbolos religiosos, estátuas ou práticas é levado extremamente a sério. Por exemplo, tirar selfies com as costas viradas para uma estátua de Buda pode parecer inofensivo para turistas, mas no Sri Lanka isso é considerado profundamente desrespeitoso. Já houve casos reais em que estrangeiros foram presos, detidos ou até deportados por esse comportamento exato. Até mesmo usar roupas com imagens de Buda de forma inadequada pode te colocar em problemas. Agora imagine isso. Você está visitando um templo tranquilo, cercado de silêncio, monges caminhando lentamente, incenso preenchendo o ar, e um único passo errado, uma pose descuidada, uma voz alta ou roupa inadequada, de repente muda toda a situação. As autoridades não tratam isso com leveza. Outro tabu que surpreende muitos viajantes está relacionado ao comportamento público. O Sri Lanka pode parecer moderno em cidades como Colombo, mas socialmente ainda é bastante conservador. Demonstrações públicas de afeto, até algo simples como beijos ou toques excessivos, podem atrair atenção indesejada e, em alguns casos, problemas legais. E então há a questão das drogas. Aqui as coisas ficam extremamente rígidas. O Sri Lanka tem algumas das leis antidrogas mais severas da região. Até mesmo possuir uma pequena quantidade de substâncias legais pode levar a longas penas de prisão. Há muito pouca tolerância e a aplicação da lei é séria. O que pode ser ignorado em alguns países pode destruir completamente sua experiência de viagem aqui. Mas não para por aí. Falar negativamente sobre o país, seus líderes ou sua cultura, especialmente em público ou online, também pode te colocar em risco. Embora turistas muitas vezes se sintam livres para expressar opiniões, no Sri Lanka certas críticas podem ser interpretadas como ofensivas ou até ilegais em circunstâncias específicas. E aqui está algo que a maioria das pessoas não espera: restrições de fotografia. Você não pode simplesmente tirar fotos em qualquer lugar.
Instalações militares, prédios governamentais e até algumas áreas de infraestrutura são estritamente proibidas. Tirar fotos nesses locais pode levar a interrogatórios, multas ou pior. Então, o que tudo isso significa? Significa que o Sri Lanka não é perigoso, mas exige respeito. É um lugar onde a beleza encontra a tradição, onde a liberdade existe dentro de limites e onde entender a cultura não é opcional, é essencial. Para os viajantes, isso cria uma experiência única. Você não está apenas visitando um país, está entrando em um mundo cultural profundamente enraizado, onde cada ação tem significado. E se você respeitar essas linhas invisíveis, o Sri Lanka se abre para você da forma mais incrível. Pessoas acolhedoras, paisagens tirar o fôlego e uma cultura que parece ao mesmo tempo antiga e viva. Mas ignore esses tabus, e o paraíso pode rapidamente se transformar em um lugar que você nunca esperava. Número 2. Sigiriya, a fortaleza do pecado. Elevando-se dramaticamente do coração da selva, Sigiriya não é apenas uma rocha, é uma história esculpida em pedra, cheia de poder, traição, beleza e desejo. Os habitantes locais frequentemente a chamam de um dos lugares mais misteriosos e sedutores de todo o Sri Lanka, um lugar onde a história parece viva, e cada passo que você dá revela algo mais profundo, mais sombrio e mais fascinante. À primeira vista, Sigiriya parece irreal. Uma enorme torre de rocha com 200 metros de altura ergue-se sozinha no meio de florestas verdes exuberantes, quase como se a própria natureza tivesse decidido criar um trono. Mas isso não é apenas natureza, isso é uma lenda feita pelo homem. Construída no século V pelo rei Kashyapa, Sigiriya foi projetada para ser tanto um palácio quanto uma fortaleza, um lugar de luxo no topo e de medo e controle abaixo. Mas a história por trás disso, é aí que as coisas ficam intensas. O rei Kashyapa não deveria ser rei. Ele tomou o trono após derrubar seu próprio pai, e temendo vingança de seu irmão legítimo, construiu Sigiriya como uma fortaleza inexpugnável. No alto, cercado por penhascos íngremes e caminhos vigiados, tornou-se sua fuga, seu santuário e seu reino de prazer. Ao começar a subida, a primeira coisa que você nota é a simetria. Jardins aquáticos perfeitamente projetados se estendem pela base, cheios de piscinas, fontes e canais que ainda funcionam até hoje. Parece pacífico, quase perfeito demais, como um paraíso cuidadosamente criado para esconder algo muito mais sombrio. Então você começa a subir. No meio do caminho, algo inesperado aparece, os famosos afrescos de Sigiriya. Essas pinturas antigas, escondidas dentro das paredes de rocha, mostram mulheres lindamente vestidas com expressões graciosas, pele brilhante e olhos hipnotizantes. Ninguém sabe exatamente quem elas eram. Alguns dizem que eram concubinas reais, outros acreditam que eram seres celestiais. Mas uma coisa é certa, elas foram feitas para representar beleza, desejo e tentação. Mesmo hoje, essas pinturas parecem vivas. A forma como seus olhos te seguem, a forma como suas expressões guardam mistério, cria uma atmosfera difícil de explicar. Não é apenas arte, é emoção congelada no tempo. E logo abaixo dos afrescos fica a parede do espelho. Antes polida de forma tão perfeita que o rei podia ver seu próprio reflexo, essa parede mais tarde se tornou algo ainda mais fascinante. Visitantes de séculos atrás deixaram mensagens, poemas, pensamentos e reações ao que viam acima. Alguns desses escritos falam de admiração, outros de atração, até obsessão. É como entrar nas mentes de pessoas que estiveram aqui há mais de 1000 anos, sentindo as mesmas emoções que você sente agora. À medida que você sobe mais alto, o caminho se estreita e, de repente, você se depara com o Portal do Leão. É aqui que Sigiriya ganha seu nome, Rocha do Leão. No passado, uma enorme estrutura de leão guardava a entrada para o topo. Hoje, restam apenas as enormes patas de pedra, mas isso já é suficiente para sentir o poder que ela já teve. Caminhar entre essas patas é simbólico, como se você estivesse entrando em outro mundo, deixando a realidade para trás e entrando no domínio do rei. E finalmente, você chega ao topo. O que espera lá em cima não são apenas ruínas, mas um reino perdido no céu. Os restos do Palácio Real ainda estão no cume, cercados por vistas de 360 graus de florestas infinitas e montanhas distantes. O vento aqui em cima parece diferente. O silêncio parece mais pesado.
E a história do rei Kashyapa parece mais próxima do que nunca. Este era um lugar de luxo, cheio de piscinas, jardins e câmaras privadas, uma vida de indulgência construída sobre medo e isolamento. Enquanto o rei vivia em conforto, ele estava constantemente vigiando inimigos, constantemente se preparando para o dia em que seu passado o alcançaria. E aconteceu. Em uma batalha final dramática, Kashyapa enfrentou o exército de seu irmão. Mas em vez de vitória, confusão e pânico tomaram conta. Acreditando que estava perdendo, o rei tomou uma decisão fatal, encerrando sua própria vida na mesma terra que construiu para se proteger. E assim, Sigiriya mudou para sempre. O palácio foi abandonado. A fortaleza tornou-se uma memória, mas a energia, o mistério, nunca foi embora. Hoje, Sigiriya é um patrimônio mundial da Unesco, atraindo viajantes de todo o mundo. Mas é mais do que apenas um destino turístico, é uma experiência. Uma jornada através da ambição, beleza, medo e desejo, tudo capturado em um lugar incrível. E quando você está no topo, olhando para o verde infinito do Sri Lanka, você começa a entender algo. Sigiriya não é apenas uma fortaleza. É uma história de poder, tentação e o preço de buscar ambos. Número 1. Custo de vida no Sri Lanka. Quando as pessoas ouvem a frase, o país mais barato do mundo, muitas vezes soa exagerado, mas no caso do Sri Lanka, a realidade chega surpreendentemente perto. Esta nação insular, flutuando como uma lágrima no Oceano Índico logo abaixo da Índia, oferece um estilo de vida que parece muito mais caro do que realmente é. Vamos começar pelo básico, a vida diária. Para uma pessoa local média no Sri Lanka, as despesas mensais podem ser incrivelmente baixas em comparação com países ocidentais. Mesmo para viajantes ou estrangeiros, viver confortavelmente aqui não requer um grande orçamento. Em cidades como Colombo, que é a movimentada capital comercial do país, você pode alugar um apartamento decente por uma fração do que pagaria em lugares como Europa ou América do Norte. Um apartamento de um quarto no centro da cidade pode custar entre 150 a 400 dólares por mês, dependendo da localização e da qualidade. Se você se afastar um pouco das áreas principais, o preço cai ainda mais. Agora vá para cidades menores como Kandy ou áreas costeiras como Gali, e você notará algo interessante. O custo de vida diminui, mas a beleza da vida, na verdade, aumenta. Você está cercado por vegetação exuberante, praias tranquilas e ambientes pacíficos, tudo enquanto gasta ainda menos dinheiro. A comida no Sri Lanka é outra área onde seu orçamento se estende muito. As refeições locais não são apenas baratas, mas também ricas em sabor e tradição. Um prato completo de arroz e curry, o coração da culinária do Sri Lanka, pode custar apenas de 1 a 3 dólares em restaurantes locais. A comida de rua é ainda mais acessível. De opês crocantes a cotu roti apimentado, você pode desfrutar de pratos autênticos sem sequer pensar no seu dinheiro. Se você optar por cozinhar em casa, os mantimentos também são extremamente acessíveis. Frutas frescas como mangas, bananas e mamões estão amplamente disponíveis e custam muito pouco, especialmente nos mercados locais. Vegetais, arroz e especiarias fazem parte da vida diária, e seus preços refletem as fortes raízes agrícolas do país. O transporte é outra grande vantagem. O transporte público no Sri Lanka não é apenas barato, é incrivelmente barato. Uma viagem de ônibus pela cidade pode custar menos de 50 centavos. Até mesmo viagens longas de trem, como a famosa rota cênica de Kandy para ela, podem custar apenas alguns dólares, enquanto oferecem uma das experiências de viagem mais deslumbrantes do mundo. Para aqueles que preferem transporte privado, os tuk-tuks, os icônicos veículos de 3 rodas, estão em toda parte. Viagens curtas são muito acessíveis e até viagens mais longas são negociáveis. Comparado aos táxis na maioria dos países, a diferença de preço é enorme. Serviços públicos também permanecem econômicos. Contas mensais de eletricidade, água e internet são relativamente baixas, especialmente se você viver de forma modesta. Os dados móveis são baratos e amplamente disponíveis, tornando fácil permanecer conectado mesmo explorando áreas remotas. Mas aqui as coisas ficam ainda mais interessantes. Apesar do baixo custo de vida, o estilo de vida no Sri Lanka não parece barato de forma negativa. Em vez disso, parece rico em cultura, natureza e experiências diárias.
Você acorda com o som dos pássaros, não do trânsito. Você come refeições frescas e caseiras em vez de alimentos processados. E você passa seus dias cercado por paisagens que parecem pertencer a um filme. No entanto, é importante entender que nem tudo é perfeito. O Sri Lanka enfrentou desafios econômicos nos últimos anos, incluindo inflação e flutuações da moeda. Isso significa que os preços podem às vezes mudar e produtos importados podem ser mais caros. Mas mesmo com esses desafios, o custo de vida geral permanece significativamente mais baixo do que na maior parte do mundo. Para nômades digitais, viajantes ou qualquer pessoa sonhando em viver no exterior com um orçamento limitado, o Sri Lanka oferece algo muito raro: a capacidade de viver confortavelmente, até lindamente, sem gastar uma fortuna. E talvez esse seja o verdadeiro segredo deste país. Não se trata apenas de ser barato. Trata-se de obter mais valor por cada dólar gasto, mais experiências, mais beleza e mais vida. E assim, você viu um lado do Sri Lanka que a maioria das pessoas nunca vai realmente entender. Da beleza de tirar o fôlego e espiritualidade poderosa, até verdades culturais chocantes e regras ocultas que podem mudar tudo. Esta ilha está cheia de surpresas que vão muito além de uma simples viagem. Mas aqui está a verdadeira pergunta. Você realmente teria coragem de visitar um lugar tão intenso, tão imprevisível e tão inesquecível? Deixe sua resposta nos comentários agora, sim ou não, e vamos ver quem é corajoso o suficiente para viver isso de verdade. E se este vídeo abriu seus olhos, nem que seja um pouco, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar as notificações, porque confie em mim, o próximo destino que estamos prestes a revelar pode ser ainda mais chocante do que este.